Si la persona no reconoce lo que Dios está haciendo, que Dios nos ayude, Dios nos bendiga, y vamos a dejar con nosotros inmediatamente a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Que Deus nos abençoe através dessa mensagem. E essa é uma bênção muito grande para a minha vida e para cada um de nós que estão presentes, para nossos irmãos que estão em toda a América Latina. Conosco, nosso apreciado irmão e amigo, doutor William Soto Santiago. Adiante, irmão William. Muito boa noite a todos os ministros e igrejas presentes e nas diferentes nações conectadas com esta atividade de hoje, sexta-feira, 8 de julho de 2016. Recebam todos as minhas saudações e que Deus nos abençoe a todos, nos abra as Escrituras e o entendimento para compreender. Uma saudação muito especial para todos os irmãos e o ministro José Benjamin Pérez, lá em Porto Rico, Caiei, Porto Rico. Para essa ocasião, vamos ler em São Lucas, capítulo 17, versículos 22 em diante. Que diz: Então disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades, nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma até a outra extremidade do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muito e seja rejeitado por essa geração. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. E veio o dilúvio e os consumiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Identificando o fim do tempo. Identificando o fim do tempo. Podem sentar, queiram ter a bondade.
el fin del tiempo O fim do tempo el fin para é el reino o de los fim para o reino dos gentios. la etapa de los A pies de hierro y de etapa dos pés de ferro e de barro es el fin é o fim también de las também das eras da igreja, o etapas de la iglesia ou etapas da igreja, o etapa ou etapa da dispensação de la gracia. da graça. Es el tiempo del fin É o tempo do fim para la para a introdução introducción al reino ao reino del Mesías. do Messias. En Daniel Em Daniel, capítulo 7 no capítulo 7, nos dice nos diz: verso 13 en adelante, versículo 13 em diante, miraba yo en la visión eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem. que vino hasta el anciano de Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. y le fue dado Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. para que Todos os povos, nações e línguas le sirvieran. o adoraram. Su dominio es O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é o único que não será destruído. y se me turbó el espíritu en mí. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, Y las visiones e as visões da minha cabeça me espantaram. se me acercó uno de los que asistían Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. y me hizo E ele me conocer la disse interpretación e fez-me saber a interpretação das coisas. de estas cuatro grandes Estes grandes animais são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. vuestras Aqui nos mostra que vieron un tiempo que vem um tempo en donde les será quitado onde el poder será tirado o poder de los gentiles, do reino dos gentios etapa de los pies, na etapa dos pés de ferro e de barro, y les será dado la e será dado o reino aos santos do Altíssimo. El mismo Cristo dijo, O próprio Cristo disse: no temáis, hermano, Não temais manada pequena, pois ao Pai lhe agradou dar-lhes o reino. Cristo recibe el reino Cristo y recebeu o reino e su iglesia novia sua igreja noiva reina, será rainha neste reino. serán reyes, Serão reis com Cristo, sacerdotes sacerdotes com Cristo y jueces, e juízes com Cristo su reino em seu reino que será por el milenio y por toda pelo la milênio e por toda a eternidade. Él es el heredero de la Ele é o herdeiro do reino e os crentes nele são co-herdeiros com ele. herederos al reino. Herdeiros ao reino de Deus. El tiempo para la venida del O Señor tempo para a vinda do Senhor es llamado el fin é del tiempo chamado fim do tempo, en el que está prometido que el Hijo no del que Hombre está prometido que o Filho do Homem manifestará. se manifestará. Vendrá el Hijo del Hombre. Virá o Filho do Homem. El título de Hijo del Hombre nos habla O título de Filho do Homem nos fala de título de profeta como e, Hijo del Hombre. como Filho do Homem, Él es el heredero ele é o herdeiro al planeta Tierra, ao planeta Terra com tudo lo que tiene, o que tem e com tudo o que terá no reino milenial e por toda a eternidade. cuando se habla de Hijo del Hombre, Quando se fala de Filho do Homem, encontramos que Ezequiel y que Zacarías Ezequiel e Zacarias e também Jeremias e também Isaías eram filho do homem. o sea, Ou seja, en los cuales Dios, nos quais Deus morava e se manifestava. cuando Dios está, Quando Deus está manifestado em um profeta, eso es una isso é uma manifestação del hombre. de Filho do Homem. Dios le llama a sus profetas Por isso Deus chama aos seus profetas filhos do homem. y ahora E agora, esto nos habla de isso nos fala de Deus vestido de un cuerpo, vestido de um corpo de carne, o sea, su pueblo, se revelando ao seu povo, falando e fazendo promessas e profetizando através de um homem, de um profeta.
No olviden que Não esqueçam que Filho do Homem se trata de una manifestación de uma manifestação de Deus em carne humana em um profeta. y cuando se E nos habla del Hijo de quando nos fala de Filho de Deus, nos fala de Cristo como como el heredero o herdeiro dos céus y de la e da terra. y cuando se nos E quando nos fala de Hijo de David, de Filho de Davi, eso es isso é Cristo, el heredero Cristo, de David, o herdeiro ao reino de Davi, trono de Davi, estado manifestado sobre o trono de Davi restaurando el e restaurando o reino de Davi. como Hijo de David, él Como filho de Davi, ele é herdeiro ao reino e trono de Davi, e como como Hijo de Abraham, filho de Abraão, él es heredero ele é herdeiro que Dios le ao dio. território que Deus deu a Abraão. Por lo tanto, Portanto, cada título cada título tiene tem una herencia. uma herança. Y ahora para el E agora, final, para o tempo final, tenemos la promesa temos a promessa da vinda do Filho do Homem, por lo cual pelo qual temos que estar preparados para a vinda do Filho do Homem. Vejam como nos demonstra aqui em São Mateus capítulo 24, versículo 27, onde diz: porque como el relámpago que sale del Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. o sea, Ou seja, que la venida del Hijo que a vinda do Filho do Homem é a segunda vinda de Cristo para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para el tiempo o tempo final. E será como relâmpago E que será sai do Oriente como relâmpago que sai e do se Oriente mostra no Ocidente. e se mostra no Ocidente. Ou seja, que Ou seja, que a primeira vinda do Filho do a Homem, primeira vinda do Filho do a Homem, primeira vinda do Senhor, a primeira vinda do Senhor, pois no foi no Oriente Oriente, saiu saiu de lá, e em seguida ha estado recorriendo em seguida esteve recorrendo como Espírito Santo, como Filho de Deus, Espírito Santo, através como dos Filho de diferentes Deus, através etapas da igreja, das diferentes através das etapas da diferentes etapas da igreja, todo o território nos quais se nos manifestaria quais se e manifestaria através dos quais se e desde estenderia os quais a se outras estenderia nações. a outras nações. como Como Filho de Deus é o Espírito Santo. Cristo em Espírito Santo, Deus em Espírito Santo. E y ha estado tem estado com sua igreja todos os dias, todos los días. e ele disse que será até o fim do mundo. São Mateus, San Mateo capítulo 28, versículo 20, 20, e São Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde diz: Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. yo estaré. Desde el día de Pentecostés, Desde o dia de Pentecostes, ele está cumprindo essa promessa. Tem estado com ele, Deus, no meio da sua igreja. Tem estado como Espírito Santo no meio da sua igreja. su iglesia, Tem chamado e juntado os seus filhos de era em era, os quais los cuales formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo e os quais estão escritos no céu no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, e y tienen que têm que ser redimidos, serem colocados colocados na vida eterna, nascer de novo, ser de nuevo porque o nascimento viviendo que obtiveram nesta terra, através de seus pais terrenos, é um nascimento nacimiento para a vida temporária temporal, por um período de tempo, porque o corpo el cuerpo que podemos nós obtivemos como herança de Adão e Eva y Eva é es mortal e corruptível. Mas o segundo Adão, que é Cristo, es Cristo com sua igreja, con su iglesia ha estado tem produzido novo nascimento como grão de trigo trigo que cae en que cai na terra e morre, e nasce uma plantinha de trigo, tierra de trigo, através da a qual través de la cual a vida que estava no grão de trigo de trigo se reproduz em muitos grãos de trigo, e a vida que estava em Cristo é o Espírito Santo, o qual el cual está na sua igreja desde o dia de Pentecostes, Pentecostés se reproduzindo em filhos e filhas de Deus, hija de Dios produzindo assim um novo nascimento. Cristo é o grão de trigo e sua igreja y su iglesia es é o produto do grão de trigo, ou seja, a planta de trigo através trigo a través da qual, de la cual de era em era, de edad en edad ha estado tem reproduzido Cristo em filhos en
e filhas de Deus. hijas de Dios. Estes são os filhos de Deus, através do segundo Adão, El segundo Adán, com vida eterna. vida eterna. Primeiro obtêm o novo nascimento, Nacimiento, entram entran a este campo espiritual, nascem de novo e obtêm vida eterna. E em seguida obterão vida eterna física, ao receber um corpo eterno, imortal e glorificado. Na ressurreição dos mortos em Cristo, na vinda de Cristo, e aqueles que estiverem vivos receberão a transformação dos seus corpos, quando os virmos ressuscitados. E em seguida estaremos de 30 a 40 dias aqui na terra, na manifestação dos filhos e filhas de Deus, em toda a sua plenitude. Essa manifestação de Deus em e através da sua igreja de sus iglesias nessa terra. en E depois iremos aqui em carros de fogo, que são discos voadores, como platillos voladores, como se fue, se foi Enoque e como se foi o profeta Elias, y como se fue el profeta Elías, em um carro de fogo. un carro de fuego. E como se foi o Senhor Jesus El Cristo. Señor Jesucristo. Portanto, Por tanto, algo grande se prepara, e isso que se prepara y eso que se prepara está na Bíblia. está en la Biblia. É uma promessa divina Es una promesa divina, para o fim do tempo. el fin del tiempo. Para identificar o fim do tempo, Cristo nos disse: Cristo nos dice, Cristo nos disse que el tiempo será esse fim do tempo será como nos dias de Ló e como nos dias de Noé. como los días de Noé. Temos que identificar o tempo e ver Quiere verificar el tiempo, se o tempo em que vivemos el tiempo en que vivimos é paralelo ao tempo que Noé viveu e o tempo em que Ló viveu. que vivió Lot. Vejam, aqui Ven aquí em São Mateus, capítulo 24, versículos capítulo 24, versos 36 em diante diz: 36 en adelante dice, Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nadie sabe, nem os anjos do céu, del cielo, sino nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Será como nos dias de Noé, portanto, temos que identificar o tempo el tiempo de e para a vinda do Filho do Homem. tiene que estar Tem que estar paralelo ao tempo de Noé. porque como los días antes del diluvio, Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Hijo del hombre, Será será em um tempo como o de Noé. el de Noé. Na leitura que tivemos no princípio, nos diz também que será como También que será o tempo de Ló, de Lot, onde donde realizavam llevaban a cabo as mesmas coisas las mismas cosas que nos contou que los São Mateus. San Mateo. Agora vejam o que diz. Ahora vean lo que dice San Mateo capítulo 18, verso São Lucas, capítulo 18, versículo 8 em diante diz: Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? en la tierra. Quando vier o Filho do Homem, Cuando venga el Hijo del Hombre, achará fé na terra? hallará fe en la tierra. E Y en San Mateo E em São Lucas, capítulo 21 também, nos diz, nos dice, versículos 25 em diante: 25 en adelante. Haverá sinais no sol Entonces habrá na lua en el sol, e nas estrelas. luna, Na terra, as nações ficarão angustiadas e perplexas,
pelo bramido do mar e das ondas. del mar y de las olas. Vimos sinais no sol, na lua e nas estrelas. Portanto, Y las estrellas. o céu está El cielo com sinais, como nos tempos de Noé tiempos e os tempos de Ló. y los tiempos de Lot. E angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas, Del mar y de las por causa dos maremotos e tsunamis, e os terremotos. y los terremotos. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, Las cosas que sobrevendrán sobre confundidos confundidos pelos problemas do meio ambiente problemas del medio ambiente. que virão por causa do mau uso que os seres humanos têm feito da Mãe Terra. De la madre tierra. E, portanto, Y por lo tanto sabem que virão problemas vendrán problemas nos ecossistemas da Terra, temas de la tierra. que haverá um colapso da Mãe Terra. De la madre tierra. Também También se fala se habla que a Terra terá dores de parto. parto. Portanto, Está pasando está passando por uma etapa difícil na Terra, gemendo, viendo como diz São Paulo aos Romanos no capítulo 8, versículo 14 ao 39, clamando, clamando esperando a manifestação gloriosa dos filhos de Deus. Ou seja, a glorificação dos filhos de Deus, a manifestação, a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos para serem iguais a Jesus Cristo, Cristo. com corpos eternos, jovens e glorificados, igual ao corpo glorificado que Cristo nosso Salvador tem. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. O sea que en los Ou seja, que nos céus haverá uma comoção. E então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. y gran gloria. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. A redenção do corpo, a transformação dos que vivemos e a ressurreição em corpos eternos e glorificados dos crentes que morreram Que murieron nas diferentes eras da igreja ou etapas da igreja. de la iglesia. Estivemos vendo os sinais Señales no sol, en el sol, na lua la luna e nas y estrelas. las estrellas. Então, Entonces hemos estado viendo temos visto que nossa redenção redención está perto. cerca. Continua dizendo, Diciendo el verso no versículo 29 em diante de São Lucas, capítulo 21. capítulo 21. Jesus lhes disse essa parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando vedes que as suas folhas começam a brotar, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Verano está cerca. Assim também, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. El reino de Dios, O reino de Deus é o reino milenial, reino milenial, ao qual o Messias príncipe é herdeiro. heredero. Así también vosotros cuando suceden estas Assim cosas, também, que está cerca el reino de Dios. Es cierto, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei todo esto acontece, que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. esta tierra. E aquele dia vos pegue de surpresa,
como uma armadilha, pois cairá sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai em todo o tempo e orai, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Estar em pé estar en pie diante desta manifestação gloriosa da vinda do Filho do Homem para o último dia, para el día postrero, para para o fim do tempo. el fin del tiempo. Portanto, estejamos preparados, porque Porque todas estas promessas Deus as estará cumprindo neste tempo final. Porque este tempo é igual ao tempo de Noé e o tempo de Ló. de Lot, É paralelo àqueles tempos do passado onde Deus donde Dios veio vino e y falou a Noé habló a Noé, do juízo divino que viria sobre a raça humana ao povo pré-diluviano. antediluviano. E também, Y también, no tempo de Ló, o de Lot, Deus Dios vino veio com seus arcanjos Gabriel e Miguel, visitou Abraão, a Abraham, almoçaram com Abraão con Abraham, ternera, uma terneira, manteiga, quilla, leite leche, e tortillas, tortilhas de farinha de milho ou de trigo. E depois y luego foram já fueron ya ao pôr do sol a del sol a Sodoma. a Sodoma. Se foram Gabriel e Miguel, enquanto Deus, Nuestro Dios que estava em forma, forma, digamos, humana, digamos, humana, em um corpo, en un cuerpo, como os arcanjos Gabriel e Miguel também, ficou com Abraão con Abraham, e disse: y dice, encobrirei eu a Abraão o que vou fazer? Ou seja, o que iria fazer era destruir Sodoma e Gomorra. E então, quando disse dice a Abraão o que iria ¿qué fazer, va a hacer? Abraão Abraham pensó seguida en pensou em seguida em seu sobrinho. Seu sobrinho que sobrino que le sacaba ventajas a Abraham, pero Abraham tirava vantagens de Abraão, mas Abraão o amava. E Deus Dios escutou o clamor de Abraão pelo seu sobrinho. A intercessão de Abraão por salvar ao seu sobrinho disse a Deus: se há 50 justos ali, destruirás a cidade? O juiz de toda a terra não fará justiça, não será justo? E Deus disse: não destruirei por amor aos 50. a los 50. E Abraão, Y Abraham, sabendo que Deus é misericordioso, lembrem, pelo qual oremos oremos pelos nossos lares, pelas nossas famílias. E por nuestros, pelos nossos, solamente não somente por aqueles que estão em casa, mas pelos nossos pais, nossos avós, nossos netos, nossos filhos, nuestros hijos, todos os familiares. Queremos o melhor para todos os nossos familiares. E Abraão Abraham, continua diminuindo. 40 destruirás. Destruirás a cidade. Se houverem 40, não destruirei. Mas se houver 30, também não destruirei. Se houver 20, também não destruirei. Se houver 10, também não destruirei. Mas não podia continuar descendo, porque no tempo de Noé, O de Noé, houveram 8 pessoas personas, e Deus destruiu destruyó o mundo pré-diluviano. diluviano, Mas pero salvó salvou Noé, sua esposa, su esposa seus 3 filhos e y sus 3 yernos. suas 3 noras. Portanto, Por tanto, Deus Dios, tinha em Sodoma e Gomorra, Gomorra, la había enviado já tinha enviado ya a Miguel e a Gabriel.
Lembrem que recuerden que eles têm um exército poderoso, poderoso cada um destes arcanjos. ángeles E, quando precisam intervir, intervêm. intervienen. Recuerda Lembrem, con su Gabriel com seu exército intervindo no reino lá de allá da Pérsia, de Persia da Grécia e também también, todos estes reinos los reinos que tenían que tinham que passar um a um. O arcanjo Gabriel, com seu exército, su ejército estava estaba atuando actuando para que para que surgissem essas mudanças e Deus o enviou para isso. E quando precisava de ajuda, pedia ajuda do arcanjo Miguel e vinha ajudá-lo. si leen el libro de Daniel Se lerem o livro de Daniel, encontrarão estes detalhes. E agora, y ahora vejam o que diz, que dice o que dizem os anjos a Ló. Lot, Capítulo 19 de Gênesis. Quando Ló saiu porque queriam salió que porque querían Ló os tirasse de casa, os dois anjos, para conhecê-los, Ló não o fez e enviou suas filhas. E, a sus hijas em seguida, ele saiu para falar para com aqueles que seriam os esposos de suas filhas. sus hijas, Mas eles zombavam, não criam que iria acontecer. E os anjos já tinham cegado que les habían cegado as pessoas que estavam las personas ao redor da casa de Ló alrededor e que queriam entrar para y que querían tirar os varões Gabriel e Miguel. Talvez não sabiam que eram os anjos Gabriel e Miguel. E eles estenderam a mão e colocaram novamente Ló em casa e fecharam a porta e disseram a Ló. a Lot. Disseram aqueles homens a Ló, Y dijeron los varones a ou seja, os varões Gabriel e Miguel: los varones Gabriel y Miguel Tens alguém mais aqui? y algunos Tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nessa cidade? Tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar. vamos a destruir este lugar. Ou seja, que quando Deus envia os arcanjos Gabriel e Miguel para juízo, Para juicio não há oportunidade de escapar, exceto que façam como fez lo que hagan como hizo no tempo en el tiempo de de Jonas, Jonás, que Jonas, que Jonás depois que teve a experiência que tuvo la experiencia de mudar de meio de transporte, transporte ia num barco fugindo e agora vai numa baleia y ahora va en una ballena para cumprir para cumplir o que Deus lhe disse. lo que Dios le dijo. Ia num barco e depois passou para um submarino. Mas ali não iria muito cômodo. Cómodo. E Y quando o rei escutou que Jonas estava publicando que dentro de 40 dias Deus destruiria Nínive, Dios iba a destruir a Nínive. o rei chamou Llamó o seu povo, a su gente, se puseram em jejum, hicieron en ayuno se lançaram cinzas e clamaram a Deus por misericórdia. por misericordia. E Deus escutou a oração do rei e do povo e não destruiu nesta ocasião. Yo en esa ocasión E Jonas, ao invés de ficar contente, ficou aborrecido com Deus. se molestó con Dios. Deus disse: Dios le dice, ellos nos conocen, eles não conhecem a diferença da sua mão direita e esquerda. E tiveste misericórdia deles. Mas mais adiante, depois, destruiu destruyó a Nínive. a Nínive. Nínive foi o lugar onde Deus enviou Jonas. A Jonás. E agora, Y ahora o que lo que se quiere es que se quer que Deus tenha misericórdia dos povos
E queremos que Deus tenha misericórdia dos povos latino-americanos, porque no programa divino porque el programa de da sétima era e da era de pedra angular corresponde ao continente americano. al continente americano. Não nos alegramos do juízo, nos alegramos da misericórdia de Deus. Por día de Dios. Ficamos tristes quando vem o juízo de Deus sobre nossa família, quando vem o juízo sobre nossa comunidade, quando vem o juízo sobre nosso país, quando vem o juízo sobre as nações. Las naciones. Mas quando vem a misericórdia e bênção de Deus, nos alegramos. De Dios nos alegramos. Agora aqui, Ahora aquí, Gabriel e Miguel, esses anjos dizem: Gabriel y Miguel, estos ángeles dicen, porque nós vamos destruir este vamos lugar, a destruir este lugar. pois o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor. Delante de Jehová. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Para destruirlo. Ou seja, que estes arcanjos são enviados para a bênção ou para juízo. O para juicio. Gabriel foi enviado para a bênção da Virgem Maria para anunciar que teria um filho, o qual seria o herdeiro El cual sería do reino de Davi e trono de Davi, el rey de David y trono e seria chamado Filho de Deus. llamado Hijo de Dios. E tinha sido enviado também para anunciar a Zacarias, o sacerdote, El sacerdote, esposo de Isabel, esposo de Elizabeth, parente da Virgem Maria, María, que ele, Zacarias, o sacerdote, e sua esposa Isabel teriam um filho, tendrían un hijo. e eram pessoas com idade avançada, e que seria Y que sería profeta, profeta. que viria com o espírito Vendría con el espíritu de Elias, espírito e virtude de Elias, para preparar ao Senhor um caminho. el camino. Zacarias, Zacarías a Zacarias lhe correspondeu oferecer o incenso neste tempo. incienso en ese tiempo. E agora Y ahora encontramos encontramos que João Batista, que Juan el Bautista, em Zacarias capítulo 3, Zacarías capítulo 3, é o mensageiro que Deus enviaria Dios enviaría delante adiante do Messias para preparar o caminho, e então del camino, y entonces vendría viria o Senhor, o anjo do pacto, el ángel del ou seja, Deus o Pai, sea Dios, el Padre, o anjo do pacto, o Espírito el Santo, pacto del Espíritu Santo encarnado, encarnado. no véu de carne que nasceria através da Virgem Maria. Tão simples assim. María, tan sencillo como eso. E agora Y ahora estamos no tempo para a segunda vinda de Cristo. venido de Cristo. Disse o reverendo William Branham, Reverendo William Branham, o anjo Gabriel el ángel Gabriel, anunciou a primeira vinda de Cristo e anunciará a segunda vinda. la segunda venida. Algum dia lhes direi Algún día les diré, se já a anunciou ou a anunciará em breve. hasta luego. E estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos. Estamos Tiempos estamos no fim do tempo en el fin del tiempo para para ver o cumprimento de todas essas profecias, essas promessas profecías, estas promesas dadas por Deus por através Dios y por medio dos seus profetas de sus profetas, e através de Jesus Cristo, nosso Salvador, Cristo nuestro Salvador, que el cual diz: dice, Veja, algumas vezes Cristo se cuidava também e dizia que cuidassem do que falassem, de lo que hablarían do que os discípulos falassem. los discípulos. Isto foi quando desceram do Monte da Transfiguração, diz Cristo, e levantando os olhos a ninguém viram a não ser a somente Jesus. A Jesús solo. Quando desceram do monte, Jesus lhes respondeu dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. De los muertos.
E agora, Y ahora, capítulo 24. capítulo 24, versículo 29 em diante diz: Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento. As estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. La señal del Hijo del Hombre. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os anjos são Los ángeles son os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. De Zacarias capítulo 4, versículo 11 ao 14, e Apocalipse capítulo 11, versículos 3 ao 12. al 12. E os escolhidos daqui são 144 mil hebreus que serão chamados e juntados. Portanto, Deus de um momento a outro vai chamar estes escolhidos das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo, através dos ministérios de Elias e de Moisés. Elías y de Moisés. El cielo O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. no pasará. As palavras de Cristo Las palabras de Cristo não passarão. no pasarán. É um tempo Es un tiempo muito importante o que nos correspondeu viver tocado vivir a todos nós. a todos nosotros. É o melhor Es el tempo tiempo mejor de toda a de história toda la historia da humanidade. de la humanidad. É o tempo que desejaram viver os profetas Los profetas do Antigo Testamento del Antiguo Testamento. e ainda os apóstolos desejaram viver neste tempo. Este tiempo. Portanto, Por lo tanto, é importante es importante identificar identificar o tempo do fim, el tiempo del fin. ou o fim do tempo. Del tiempo. Estamos Estamos vendo os sinais que Cristo disse e que os profetas disseram que estariam sendo cumpridos, manifestados no fim do tempo, en el fin del tiempo, pelo qual por el cual identificamos identificar o fim do tempo. el fin del tiempo. E, consequentemente, temos que identificar Identificar as promessas que promesas que Deus fez para a sua igreja para cumpri-las cumplir no fim do tempo. en el fin del tiempo. Estamos Estamos no fim do tempo para o cumprimento de todas essas promessas de bênçãos que Ele fez para os crentes para los creyentes nele. en él. E, consequentemente, esperamos Esperamos esas bendiciones essas bênçãos para o qual para o cual temos que tenemos que receber uma preparação preparación para para recibir receber o el cumprimento cumplimiento de de cada uma dessas promessas. dessas promessas.
em São Mateus nos diz: Mateo nos dice, capítulo 24, 4, que quando virmos essas coisas acontecerem, levantemos nossas cabeças, nuestras cabezas, porque a nossa redenção porque nuestra redención está perto. está cerca. Nossa redenção, Nuestra redención, a redenção do corpo, la redención del cuerpo, a adoção la adopción física como filhos e filhas de Deus, de hijos de Dios, em corpos eternos, imortais, glorificados. Essa é a redenção esa es la do corpo del cuerpo de Romanos capítulo de Romanos capítulo 8, 8, versículos versos 14 14 em diante. en adelante. El verso 23 nos dice, Capítulo 8, versículo 21 en adelante, dice, porque también la creación misma 21 em diante. Na esperança, de la esclavitud na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme, como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, que tenemos las também gememos em nós mesmos, vivos también, gemimos dentro aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. de nuestro cuerpo, A redenção la redención do nosso corpo. de nuestro cuerpo, A adoção. la adopción, A transformação de nosso corpo para ter um corpo eterno, imortal e glorificado igual ao corpo glorificado de Cristo nosso Salvador. Cristo nuestro Salvador, E isso será para o tempo do fim. del fin. Por isso, é tão importante identificar o tempo do fim pelos sinais Por las señales que Cristo e os profetas hoy los profetas disseram, dijeron, inspirados pelo Espírito Santo, que estariam sendo siendo manifestados nele no fim do tempo. fin del tiempo. O próprio Cristo Cristo mismo disse que dijo que olhássemos os sinais dos tempos, de los tiempos, para que assim para que así pudéssemos saber em que tempo nós estamos vivendo, que coisas estão prometidas para Deus fazer neste tempo, este tiempo, que coisas devemos esperar que Cristo cumpra neste tempo, en ese quais coisas podemos esperar, quais bênçãos Ele tem para nós, tiempo, para nosotros o fim do tempo. el fin del tiempo, Que vejamos os sinais señales que estarão marcando o fim do tempo. Assim como quando olhamos o céu cuando miramos al cielo e vemos que y vemos que existem nuvens, dizemos, vem chuva. lluvia viene, E aquele que não presta que atenção no presta atención se molha. se moja, Não leva o guarda-chuva nem a capa e sai como se não fosse acontecer nada. fuera a pasar nada, E se molha, porque não levantou os seus olhos ao céu para ver os sinais las señales das nuvens cheias de água. de agua. É importante ver os sinais dos céus De los cielos que nos indicam as coisas que vão acontecer na terra. a suceder en la tierra. Temos que estar identificando o fim do tempo pelos sinais O por las señales que que están estão profetizados, profetizadas, que estarão acontecendo estarán sucediendo no fim do tempo. en el fin del tiempo. Pelo qual podemos dizer Por lo cual podemos decir, que identificamos os sinais señales que estão na Bíblia, que están en la Biblia estarão sendo manifestados manifestadas en el fin del tiempo, no fim do tempo, e nós estamos vendo manifestados, pelo por qual lo cual
estamos estamos no fim do tempo, en el fin del tiempo, esperando esperando a maior bênção prometida para os crentes em Cristo, membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo. del Señor Jesucristo, A ressurreição dos mortos em Cristo, a vinda do Filho do Homem e Hijo del Hombre, nossa transformação. nuestra transformación E manifestação plena de Deus na sua Igreja. en su iglesia, No cumprimento da visão da carpa, visión de la carpa, na visão visión da terceira etapa, de la tercera etapa, que será numa manifestação do amor divino de Deus no meio da sua Igreja. en medio de su iglesia. E, em seguida, o rapto ou arrebatamento da Igreja para a ceia das bodas do Cordeiro, onde Cristo será investido e sua Igreja como Rei sobre a terra, Y sobre la tierra, identificando identificando el o fim do tempo. del tiempo. Se alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo, Ha recibido a Cristo y Cristo falou ao seu coração, le ha hablado a su corazón, pode passar à frente e oraremos por você para que Cristo receba em seu reino, porque Cristo está completando sua igreja neste tempo final. en este tiempo final. E quando a complete, Y cuando la complete, então entonces vendrá virá a ressurreição la resurrección, e nossa transformação. nuestra transformación. E será cumprida plenamente a vinda do Filho do Homem. La venida del Hijo del Hombre. Vamos dar alguns minutos para que possam passar à frente Pasar a la frente, as pessoas que ainda não receberam a Cristo recibido a Cristo, e o recebam lo recibe de todo o coração, para que assim possamos orar por vocês, para que Cristo também os receba em seu reino. Aqueles que estão em outras nações também podem vir aos pés de Cristo, para que Cristo os receba em seu reino e os coloque, consequentemente, no seu corpo místico de crentes, que é a sua igreja. su iglesia. Vamos estar em pé para En pie para fazer a oração por aqueles que estão recebendo a Cristo nos diferentes países, diferentes países nesta ocasião. en esta ocasión. Com nossos rostos inclinados, Los inclinados, nossos olhos fechados, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, venha a Ti com todas essas pessoas presentes em outros países que estão recebendo a Cristo como Salvador. Receba-os em Teu reino, te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo aqueles que estão recebendo a Cristo como Salvador nessa ocasião. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e nasceu Tua fé no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua primeira vinda. creo en tu primera venida. Creio em Teu nome como único nome debaixo do céu, dado aos homens em que podemos ser salvos. Creio em Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e preciso de um Salvador, um Redentor. Un redentor. Dou testemunho público da minha fé em Ti e de Tua fé em mim. Y de tu fe E creio com todo o meu coração em Tua primeira vinda. en tu primera venida. Creio em Ti, Senhor. En ti, Señor. Nasceu Tua fé em mim Ha nacido tu fe en mí e minha fé em Ti. y mi fe en ti. E Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te rogo, perdoe meus pecados e com Teu sangue me limpe de todo pecado e me batize com Espírito Santo e fogo e produza em mim o novo nascimento. Que hace en mí el nuevo nacimiento. Te rogo, em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Amén. Y amén. E agora, aqueles que receberam a Cristo como Salvador perguntarão: quando podem me batizar? Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Bem podem ser batizados. Ser bautizado. No batismo em água, a pessoa se identifica com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Ahí, resurrección. Portanto, bem podem ser batizados no O batismo em água não limpa a pessoa do pecado, não tira os pecados. O batismo em água é tipológico e, consequentemente, é um mandamento do Senhor no qual a pessoa se identifica com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Y resurrección. Por isso, Por eso, quando os discípulos
pregavam os apóstolos e as pessoas recebiam a Cristo, eram batizados rapidamente rápidamente onde tivesse água para batizar. para bautizar. E assim Y así es continuou a igreja do Senhor Jesus Cristo, fazendo desde o dia de Pentecostes até aqui, batizando no nome do Senhor todos aqueles que recebem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. suficiente. Portanto, bem podem e que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. Ustedes el nuevo, E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador, nuestro Salvador, para desfrutar de todas as bênçãos do céu del cielo no reino milenial de Cristo e por toda a eternidade. a la eternidad. Na introdução La introducción ao estudo bíblico al estudio bíblico do próximo domingo, nosso tema foi identificando o fim do tempo. del tiempo. E já para o próximo domingo será o tema da escola bíblica, do estudo bíblico Del estudio bíblico do próximo domingo pela manhã. Esta foi a introdução nesta noite. en esta noche. Que Deus os abençoe e os guarde. Deixo com vocês Ustedes, o ministro al ministro Esteban Golon, reverendo Esteban Golon, na continuação. E continuación amanhã nos veremos na reunião de ministros, en la reunión de ministros, aqueles que estarão ali, los que están ministros e colaboradores. colaboradores. E também no próximo domingo Domingo próximo nos veremos. os veremos na atividade pública que Pública que se tendrá. terá no lugar já designado. Quantos sabem onde é? ¿Saben dónde es? Pois eu irei com aqueles que sabem. Yo iré con lo que Porque eu não sei chegar ao lugar, mas vocês sim sabem. Assim que nos veremos lá. Que Deus os abençoe e os guarde, e com vocês o reverendo Esteban Golon Esteban, na continuação. continuación.